Se negue a dar o que Deus pede. Eu duvido que uma pessoa que tem o Espírito de Deus se negue a sacrificar. A sacrificar como está determinado. Se você não tem disposição para sacrificar, o espírito que você acha que fez você falar em línguas, que você acha que é o Espírito Santo, isso é um demônio. Eita pau! Isso é um demônio que está dentro de você. Vamos ouvir mais uma vez. Se negue a dar o que Deus pede. Eu duvido que uma pessoa que tem o Espírito de Deus se negue a sacrificar. A sacrificar como está determinado. Se você não tem disposição para sacrificar, o espírito que você acha que fez você falar em línguas, que você acha que é o Espírito Santo, isso é um demônio. Eita pau! Isso é um demônio que está dentro de você. Muito bem, nós estamos gravando mais um vídeo e eu coloquei primeiro esse vídeo que foi gravado no Templo de Salomão, numa reunião feita pelo Bispo Clodomir, e esse é o estado, esse é o espírito que existe dentro dos líderes da Universal. E o que a gente vê aqui, isso aqui não é uma ignorância espiritual ou teológica. Isso aqui, na verdade, é o espírito que ele se encontra. A Bíblia, ela fala sobre pecados, sobre pecado e pecados. E existe um pecado que a Bíblia nos orienta e nos fala de um pecado mortal, um pecado para a morte, um pecado que não tem perdão. E quando a gente vê o Bispo Clodomir falando, pregando dentro do templo e falando para o povo exatamente o seguinte, que aqueles que não participarem da fogueira santa ou não têm o espírito para sacrificar, o espírito que o povo acha que quando eles falam em línguas, que eles acham que é o Espírito Santo, ele está dizendo que não é, que é um espírito de demônios. São demônios que estão dentro do povo, porque se eles não têm coragem de sacrificar, é porque aqui o espírito que habita dentro deles não é o Espírito Santo. E você lembra, deixa eu pegar aqui a Bíblia, que o Senhor Jesus, quando ele expulsou um espírito de um jovem possesso, os fariseus disseram que Jesus ele expulsava aquele mal, aquele demônio, aquele espírito, não era pelo poder de Deus, mas sim pelo poder do maioral dos demônios, o Beelzebu. Então eles disseram que o espírito que estava dentro de Cristo não era o Espírito de Deus, mas sim o espírito do maioral dos demônios. Em outras palavras, eles disseram que Jesus estava endemoniado. Então, medite comigo. O povo ele foi ao templo para assistir um culto, para buscar a Deus. A sua grande maioria ali estão ali para buscar a Deus. E são pessoas, muitas, são pessoas que dentro delas, ou a grande maioria, dentro delas, habita o Espírito Santo. E ele disse claramente, a pessoa que estivesse ali, se ela não tivesse fé para sacrificar ou entrar na campanha da fogueira santa, ela não tinha o Espírito Santo. Ela tinha o espírito do diabo. Na verdade, vou repetir novamente, não é ignorância que ele está falando isso. Porque, na verdade, é esse estado que ele se encontra. E se você vê os outros líderes e reuniões que eles fazem,
eles fazem nesse sentido. O povo que não participa, eles deixam bem claro que o povo não é de Deus, que o Espírito Santo não habita dentro deles. Inclusive, hoje, eu conversei com um obreiro aqui de Itaquera, e ele disse exatamente isso, que sempre eles vêm usando essa forma de afligir, de obrigar, ou de forçar a pessoa, os obreiros principalmente, a participar dos sacrifícios e da fogueira santa, dizendo o seguinte: o obreiro que não participa do sacrifício, ele não é de Deus. É exatamente essas palavras que o obreiro falou para mim hoje. Aquele que não participa, o Espírito Santo não está dentro dele. E esse cidadão, esse líder, os líderes da Universal, quando eles falam assim, eles não estão falando por ignorância. Eles são assim. O estado deles é esse. E quando a Bíblia fala de pecado, que existe o pecado para a morte, é exatamente nessa situação. Nesta situação. E Jesus, ele falou o seguinte, olha só o que ele diz aqui. Mas, aliás, mais em cima, ele diz o seguinte, Marcos capítulo 3, no versículo 28. Ele fala o seguinte: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os seus pecados e as blasfêmias que cometerem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então a Bíblia diz que qualquer blasfêmia que for cometido será perdoada. Mas aquele que cometer blasfêmia contra o Espírito Santo, ele será réu para sempre. Ele vai ser condenado para sempre. É o que ele diz aqui, ó. Diz assim: mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E esse pecado contra o Espírito Santo, se você entender, foram os fariseus e os religiosos que cometeram. Então, as únicas pessoas que na verdade têm essa capacidade de cometer isso é exatamente os fariseus, os líderes religiosos. E é sobre isso que no próximo vídeo eu vou continuar falando, eu vou explicar melhor sobre isso. Porque os líderes da Universal, eles estão cometendo isto. Você quer ver um exemplo? Aqui o pecado do Espírito Santo foi porque os fariseus chamaram Cristo de endemoniado. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Não é isso que acontece quando um pastor, um obreiro ou um membro sai da Universal? O que eles dizem? Que aquele pastor saiu porque estava endemoniado. Não foi que falaram para Cristo? Chamaram ele de quê? De endemoniado. Não, o obreiro saiu porque ele é caído, está endemoniado. Não, o membro saiu porque ele é caído, ele está endemoniado. Sendo que, na vida daquele pastor que saiu, se dentro dele tiver o Espírito Santo, como que o Espírito Santo que está dentro dele vai estar endemoniado? Ou é um demônio, ou é um espírito do mal? Como que dentro do pastor, que eles dizem que ele saiu, que está endemoniado, se ele tem o Espírito Santo, como que pode habitar dentro dele dois espíritos? Então, foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Os fariseus disseram, olha, não, ele expulsa os demônios porque ele tem o maioral dos demônios dentro dele. E, infelizmente, porque os líderes, eles agem assim, os pastores começam a agir também, chamar da mesma forma as pessoas de endemoniadas, de caídas.
Eu vou explicar isso no próximo vídeo, tá? O que é o pecado contra o Espírito Santo, que é exatamente isso que eu estou te falando. O pecado, quando a pessoa fala que a pessoa está caída, que isso é normal falar isso dentro da instituição universal. E exatamente isso que o bispo Clodomir falou no seu vídeo, que você assistiu agora há pouco que eu coloquei. Ele diz claramente, a pessoa que não participar é porque ela tem o espírito do diabo dentro dela. Olha a situação. Tudo por causa de uma coisa só: dinheiro, metas, títulos. Perde totalmente a visão das coisas. Então, o que o bispo Clodomir ele está falando e cometendo, e não é por ignorância. Ele está falando isso porque é exatamente isso que existe dentro dele. Existem muitos pastores que falam, mas não é isso que existe dentro deles. Eles falam porque ele ouve os outros falarem. E infelizmente, muitos obreiros estão agindo assim dessa forma também. Chamando os outros de caídos, de endemoniados, de perturbados, porque os seus líderes ensinam eles a agir dessa forma. Só que eles não estão no estado, eles falam, mas o estado que eles se encontram não é esse estado que o bispo Clodomir ele está dizendo, que é exatamente pecando direto contra o Espírito Santo. Então, é isso que eu queria falar para você nesse vídeo. Você que me ouve, pastores, obreiros, membros, esse é o Espírito. E tudo por causa do teu salário, tudo por causa da tua casa, tudo por causa do teu dinheiro. Olha aonde chegamos, tudo por causa da ambição que esses homens têm. E eles vão fazer de tudo para alcançar aquilo que eles querem. Então, não participe dessa fogueira santa. Ainda que eu sei que para os obreiros, às vezes, eles não deixam saída, porque eles colocam em cima do altar, dão um envelope na mão, mas não cumpra o seu voto. Porque isso que está sendo feito é algo totalmente diabólico. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, não para você ser escravo da religião, ou escravo dos líderes religiosos, como você hoje está vivendo. Eu tenho recebido vários e-mails e mensagens, hoje mesmo. Eu recebi áudio de obreiros, de ex-obreiros, dizendo que eles não querem participar, mas são obrigados. E aqueles que não participam e ficam sabendo, são humilhados na frente do povo, na frente dos obreiros. Então, essa é a situação. Todas as vezes que eu digo que a pessoa está caída ou endemoniada, eu estou cometendo um risco sério de estar pecando contra o Espírito Santo, porque eu não sei qual espírito que habita dentro deles. Então, o que o bispo Clodomir ele está cometendo, e eu estou deixando bem claro mais uma vez, não é por ignorância, ou por não conhecer a Bíblia. Ele está falando exatamente, esse é o estado que ele se encontra. É assim que ele age. E ele está cometendo um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. Como que pode aquela multidão que ali vai aproximadamente nas reuniões, dependendo da reunião que ele estava fazendo, 3, 4, 5 mil pessoas. Quer dizer que todas as pessoas que não participarem são endemoniadas? Quantas estão ali e são batizadas com o Espírito Santo? Quantas estão ali e realmente estão ali para buscar a Deus? E ele está dizendo que a pessoa que não participar, dentro dela tem um espírito do diabo. Eu vou colocar mais uma vez, para você assistir, juntamente comigo. Olha só o que é que ele fala abertamente.
se negue a dar o que Deus pede. Eu duvido que uma pessoa que tem o Espírito de Deus se negue a sacrificar como está determinado. Se você não tem disposição para sacrificar, o espírito que você acha que fez você falar em línguas, que você acha que é o Espírito Santo, isso é um demônio. Eita pau! Isso é um demônio que está dentro de você. Então, está bem claro. Se a pessoa se nega a sacrificar, é porque ela tem um demônio. É isso que ele falou. Então, eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Compartilhe para os obreiros. Porque tem vários que não estão mais compactuando com isso aqui. Como esse obreiro que eu conversei hoje. Ele disse que não participa mais disso. E só não saiu ainda por causa de algumas situações e por causa da esposa dele. Mas ele não participa mais disso. E tem um monte de obreiros que não estão mais. Às vezes até pegam o envelope ali, porque são obrigados a pegar. Mas não estão mais cumprindo votos. Porque já despertaram. Compartilhe, você membro da igreja, para o seu pastor. Porque tem um monte de pastores que, na verdade, existem vários que já entraram nisso aqui. A mente deles já não mudam mais. Mas existem muitos que não mais estão aceitando isso aqui. Estão lá, porque às vezes não tem outra alternativa. Mas eles não estão mais aceitando isso aqui. Como vários áudios que eu tenho recebido de pastores, de esposas de pastores que estão aí dentro da instituição. E eles não aceitam mais. Eles só estão porque não têm o que fazer na vida. É isso que eles disseram para mim. Eles falaram, pastor, nós só estamos aqui porque nós não temos e nem sabemos o que fazer fora daqui. E nós estamos vendo uma situação para a gente poder sair. Como a gente vai viver fora da instituição? Então, compartilhe. Porque essa mentira está sendo desmascarada. E logo, logo, as pessoas vão despertar. Então, está chegando já a fogueira santa. Então, ainda que você seja obrigado a pegar por várias situações, constrangimento, humilhação, e você até pegue o seu envelope, mas não cumpra. Não cumpra. Não deixe de comprar roupa para você, para os seus filhos. Não deixe de você fazer a ceia para você e sua família no Natal, no Ano Novo. Não deixe. Porque o seu dízimo, a sua oferta, o teu sacrifício que você levar para a instituição universal não é para ganhar almas ou para ajudar as pessoas. São exatamente para suprir as necessidades das empresas que eles têm, as suas metas. E a verdade é o seguinte, chegou no dia da fogueira santa e se você cumprir, se você aderir o que eles estão falando, no dia da fogueira santa, e se eles atingirem as metas que eles querem, eles vão dizer o seguinte, eu arrebentei. É isso que eles vão falar. Nas reuniões dos pastores, é isso aí, eu arrebentei. Quer dizer, você se matou em trabalhar, deu seu salário, vendeu seu carro, e eles vão dizer, olha, eu arrebentei. Porque é assim que eles agem nas reuniões. Quando as campanhas dão certo, quando eles arrancam tudo que você tem, eles dizem exatamente isso. Eu arrebentei. E sabe quando o povo não cumpre os votos? Sabe o que eles dizem? O povo é infiel. O povo não tem fé. O povo não crê. É exatamente isso que acontece. Como foi a campanha lá? Olha, o povo foi infiel. O povo não crê. Mas quando eles atingem os objetivos, eles chegam e dizem, eu arrebentei. Então, não cumpra os seus votos. Não cumpra. Tão certo como vive Deus e o ar que você respira, você não vai ter consequências nenhuma na sua vida. Tá legal? Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dê um ok. Se inscreva no meu canal. E se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Gilardo
Nós tivemos anos e anos dentro da instituição e nós estamos fazendo esse vídeo não é por vingança, porque eu não tenho nada contra, nós não temos mágoa, nada contra ninguém. Pelo contrário, nós estamos fazendo isso pela igreja. Porque assim como existem pessoas hoje, agora, que estão sendo enganadas, um dia eu também fui. E passei anos e anos pensando que estava fazendo a vontade de Cristo. E infelizmente eu não estava. Tá certo? Então, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no meu canal. E acompanhe, eu vou colocar um vídeo depois, dando prosseguimento a este. Esse eu queria falar diretamente desse vídeo. Da situação dos líderes da Universal. É exatamente assim. A maioria deles. E eu vou continuar falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Porque, infelizmente, os líderes da Universal estão cometendo esse pecado. E por causa disso, muitos pastores estão falando exatamente o que eles dizem. Muitos obreiros vão na onda e falam o que eles estão falando. Falando que as pessoas estão endemoniadas, perturbadas, caídas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Tá legal? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.